começar o nosso programa Ponto de Referência dessa semana contando uma história para vocês. Eu, há muito tempo atrás, eu era da área da educação e eu dei muito tempo aula para educação infantil, também para a primeira e quarta série. Mas na área da educação infantil tinha uma história que as crianças adoravam. Era o Patinho Feio. Vocês conhecem essa história? Era uma vez a dona Pata que estava chocando os seus ovos e viu que havia um ovo diferente na ninhada. E nasceu um patinho muito bonitinho, nasceu outro patinho, nasceu mais um patinho, e aquele ovo grande, nada de rachar, e nasceu o pato. Quando nasceu um pato diferente. A dona Pata estranhou, mas mesmo assim aceitou. Era um pato cabeçudo, desengonçado, e logo os seus irmãos começaram a caçoar dele. Até o seu pato também estranhou. O galo do sítio corria atrás para bicá-lo e todos chamavam de Patinho Feio. Bom, eu acho que todo mundo conhece essa história. Depois ele vai embora e volta a cisne. Ele era simplesmente diferente dos outros. Bom, o tema da nossa entrevista de hoje é bullying. Você sabe o que é bullying? Será que o autor Hans Christian Andersen já sabia sobre esse tipo de agressão? E para falar sobre isso, nós estamos aqui com a doutora Neide Vieira Conte. Tudo bem, Neide? Tudo bem, boa? muito prazer. E que vai falar sobre isso. O que é o bullying, doutora Neide? Então, como você mesma colocou, o Patinho Feio ele já sofreu o primeiro bullying pela própria família. Pois é. A própria discriminação de se sentir diferente dos outros. O bullying é um termo em inglês usado atualmente, porque antes já existia como assédio, como acossamento, como intimidação. Uma coisa bem antiga, né? Já Acho é que bem todos antigo. nós passamos por algum caso. Você imagina que essa fábula do Patinho Feio é tão antiga e ele já existia. 1843 foi quando Hans Christian escreveu essa fábula, né? Então, imagina se nessa época, de uma forma indireta, ele já estava contando que existia uma discriminação. Era uma discriminação que ele era bicado, ele já sofria uma agressão física até por conta dos outros. Agora, hoje, como é que isso nós encaramos? O bullying ele está muito em evidência porque ele veio à tona através assim daqueles crimes nas escolas americanas, atualmente agora no Rio de Janeiro, mas já é muito antigo. Então, o bullying nós sofríamos desde uma época passada, desde os nossos primeiros anos na escola primária, tanto de aluno para aluno, como quando a criança usava óculos, que era chamada de 4 olhos, se era magra e alta, era chamada de espingarda, Girafa. se era de girafa, se era gordinho, então era bolacha, bolinha. Então já existiam assim toda uma caracterização de constrangimento para aquela pessoa. De professores para alunos já existia também, porque pelo menos a gente se lembra das histórias de que se você falasse muito na sala de aula, você tinha que ficar de castigo ajoelhado no milho. Sem contar da história da palmatória, né? É verdade, Que chapéu de burro, chapéu né? de burro, nariz de ridicularizavam Pinóquio. as pessoas. Se você contasse alguma grandeza na sala de aula e a professora entendesse que não era uma verdade, ela punha o nariz de Pinóquio e você tinha que ficar a aula inteira com o nariz de Pinóquio. Então, já existia o chamado bullying, só que com uma outra configuração e que necessariamente nós entendíamos, ou pelo menos a sociedade entendia naquele plano educacional, como sendo os princípios, os valores, as disciplinas que os alunos tinham que ter por conta de serem educados. Mas me diga uma coisa, no bullying existe o agressor
né? Sim. Existe a vítima e existe também a plateia, as pessoas que estão à volta e que se tornam ou coniventes ou com receio de acontecer alguma coisa com elas, mas que tem um grupo e que às vezes aplaude até essa agressão. O agressor, ele normalmente, ele faz uma escolha. Ele vai escolher aquela, falando de criança, adolescente, no campo escolar, por exemplo, ele vai escolher uma vítima, aquele que ele achar que é mais acanhado, que é mais tímido, que é mais quieto, Que não vai reagir, que não vai reagir. Né? Ele já vai perceber de alguma maneira que aquela criança, aquele colega de escola, ele é frágil, de alguma maneira ele é frágil. Então ele vai se aproveitar disso e vai acabar usando de apelidos ou vai começar uma perseguição e às vezes chegando a vias de fato de agressão física. Então tem o agressor e a vítima. A vítima normalmente ela tem uma baixa estima, porque ela não se defende, não que ela tenha que agredir, mas ela pelo menos, se ela tivesse uma autoestima, se ela tivesse definida com ela mesma, ela não ligaria. E muitas vezes já sofre em casa, né? Já há uma discriminação, às vezes, Dentro de casa. Não são em todas as ocasiões, mas muitas vezes sim. Então, essa criança, esse aluno, por exemplo, ele já se sente de alguma forma inseguro. Aí, em se aproveitando disso, o agressor sente essa fragilidade, com certeza ele vai usar isso contra essa criança. Agora, o que acontece é que o agressor, por ele se sentir poderoso, ele se sente forte, ele tem, psicologicamente falando, uma personalidade considerada hostil. Então, quando analisado mais profundamente, em alguns casos, existe até uma possível diagnóstico até de psicopatia no futuro, coisas do tipo, ou um sociopata até. Agora, o que acontece é que ele tem a plateia, aqueles que têm medo, que muitas vezes vão apoiá-lo, por medo de sofrerem as mesmas penalizações. Aqueles que não querem apoiá-lo têm medo das chantagens que ele vai fazer. Porque normalmente o agressor ele faz chantagem com a vítima e faz chantagem com o grupo que participa da vida dessa vítima e deles mesmos. Então aquele grupo sofre chantagem de todas as maneiras. Então eu vou te pegar lá fora, eu sei onde você mora. Então o grupo acaba aceitando de alguma forma, ou não se metendo, ou apoiando por medo. Uma vez eu li um livro, eu não lembro do autor, o autor era um escritor russo, chamava-se O Pássaro Pintado. Não sei se você já leu. Não. Nessa aldeia, era até a história de um menino judeu que a mãe joga ele do trem numa aldeia e ele começa a viver entre as pessoas. E nessa aldeia, eles tinham, sei lá, uma pessoa lá, pegava um pássaro, que era um pássaro preto, e pintava de várias cores e jogava novamente no bando dos pássaros. E todos os outros pássaros matavam ele, porque não aceitavam aquele... E ele se sentia parte do bando, né? E ao mesmo tempo... Então, acho que caracteriza bem, né? As pessoas não aceitam, não sei porquê, né? Por falta de valores, talvez, ou o quê? O porquê disso? Por que o prazer de atazanar alguém, de agredir? Por que tem isso dentro da sociedade? E não é nessa escola do Rio de Janeiro, é em vários lugares, no mundo todo, tanto é que a palavra é inglesa até, que vem de outros lugares. Considerando que nós pegamos assim a ideia do assédio escolar ou do bullying escolar, mas a gente não considera só esse bullying escolar ou assédio escolar.
Existe, por exemplo, o assédio profissional, o assédio moral, que é considerado no trabalho, que também faz parte do chamado bullying, só que usado num termo mais profissional, como assédio moral. Então, é aquele chefe meio capataz, é aquele colega que critica como o outro está vestido, como o outro age, a promoção que um teve e o outro não, as diferenças salariais, considerando a incapacidade de um e a sobreposição do outro. No serviço militar existem os trotes, e os trotes nos vestibulares também, nos são vestibulares, terríveis, né? Então, toda essa condição existente assim desse assédio moral, profissional ou escolar no campo político, você assiste algumas reportagens, as ofensas e as incriminações que são feitas politicamente poderiam ser consideradas como assédio, quer dizer, vem de uma estrutura de cima para baixo, já há uma coisa tão determinante. E hoje pela internet também. Então, aí o cyberbullying, né? Que através de e-mails, o Orkut, Facebook, Twitter, todos esses meios de comunicação da internet facilitaram, e sem contar com os celulares, que agora você tira fotos, prejudica, quer dizer, você está mostrando a intimidade ou a privacidade de outras pessoas e você imediatamente já passa isso via celular, por e-mail ou entra nas redes sociais. Então, existe assim uma infinidade de meios que os agressores têm para intimidar pessoas que acabam tendo uma baixa autoestima. Esse agressor, ele se sente muito fortalecido com isso. Lógico que o agressor, ele vem de uma família, de certa forma, não tão equilibrada. Ou muitas vezes porque ele já tem uma formação permissiva. Então, ele vai descontar isso em alguém. Não, e uma coisa muito interessante é que eu dei aula há muito tempo, que nos anos 80, acho que foi introduzido o Estatuto do Menor e do Adolescente. E nós fizemos até um curso, porque realmente eu acho que a maioria dos professores tem vocação, mas tem uns 5% que não deveriam estar dando aula. Então, que realmente praticam, vamos dizer, o bullying com a criança, né? Então, nós tivemos que fazer aquele curso, porque nós não poderíamos mais expor a criança ao ridículo, ou mesmo chamar a atenção através do seu comportamento. Ficou uma coisa assim tão delicada que, de uma certa maneira, favoreceu essas crianças que são agressivas, que são infratores. Exato. Né? E que eu não sei se não soubermos ler esse estatuto, de que maneira ele foi feito, mas que de uma certa maneira favoreceu, prejudicando até os professores no comando disso dentro de uma escola. Então, pensando dessa forma, você fica imaginando quem são as vítimas e quem são os agressores. Porque, ora, os alunos são agredidos, ora, os professores são agredidos. A gente tem casos aqui em Peruíbe mesmo, de professores que foram agredidos a cadeiradas, intimidados com armas brancas, intimidados na própria casa, ou então aquela informação velada, olha, cuidado quando você sai de casa. Então, também há o assédio ou bullying de aluno contra professor. E que foi uma brecha desse estatuto, né? Exatamente, porque o estatuto ele veio favorecer o seguinte, uma proteção indiscriminada. Então, a partir daí, o menor, ele podia, entre aspas, fazer tudo o que ele queria, porque ele tinha um amparo legal, né? E, nesse momento, o índice de criminalidade cresceu muito entre menores que foram assediados por maiores, né? E chantageados e ridicularizados também, do tipo, se você não fizer sua família, você não tem isso, não tem aquilo. Então, esse menor começou a praticar crime também em função de alguém que o estava assediando, que o estava
intimidando. Então, o estatuto abriu essa brecha. Agora, como é que isso poderia ser resolvido? Teria que haver uma revisão dessa condição do estatuto, assim como uma revisão das instituições que abrigam esses menores, porque eles não passam muito tempo. E da própria família, né? Voltando para o lado do aluno, vamos dizer, sem ser um infrator, né? Esse que comete delitos. Uhum. Mas aonde fica a linha vamos dizer, de uma depreciação comum e de um bullying? Porque existe, alguém faz um pouco caso, faz uma piadinha. Uhum. Né? Porque o bullying é a mais, né? É aquilo que fica muito persistente naquela mesma agressão ou naquela mesma depreciação. Porque você vê, vamos dizer, nos próprios programas do Didi, que seria direcionado para a criança, fala um pouco o caso do gordo, do magrelo, e então a criança repete isso. Sim. Né? E eu acho que não tendo aquela falta de valores em casa, acaba direcionando no sentido de que... Porque a criança é cruel, né? A criança não é um serzinho tão inocente, ela tem um lado cruel. Mesmo a criança pequena, porque eu dei aula até de maternal, jardim, pré, então existe isso. A criança olha e fala, você é feio. Sim. Né? Você é gordo. A criança pequena fala para a outra. O engraçado é que aí ela está usando aquele instinto básico dela. Se ela gosta, se não gosta, não gosta. Só que a diferença do que vai acontecendo é que à medida que essa criança ela vai crescendo, ela vai tomando ciência. Se ela tem uma estrutura familiar que dá um respaldo, dá princípios e valores adequados à vida em sociedade, e dá um direcionamento, então essa criança ela tem esse respaldo, ela vai mais consciente do papel dela socialmente falando. Agora, se ela já pequenininha, já tem esse instinto de dizer, né, naturalmente o que ela pensa, se ela não for sendo corrigida, se ela não for sendo moldada à medida do tempo, ela vai sentir que ela pode fazer isso, que ela tem todo o direito de fazer isso, de dizer quem é feio, quem é gordo, quem é bonito, quem é alto, magro, etc. O que acontece é que dentro da própria família e ainda mais com essa abertura de televisão, onde dá se ele vê fazer isso na televisão, por que ele não pode fazer? Virou moda. Né? Agora, partiu-se para uma situação de agressividade porque são atos repetitivos. Então, todos os dias, aquela criança, principalmente, se vê muito de quinta e sexta série. São, assim, nas estatísticas pelo IBGE que tem sido feita, são mais de 35%, 36% nas escolas públicas e particulares, entre quinta e sexta série, que são aquela fase de transição. E é justamente porque as crianças menores geralmente têm um único professor ou dois professores, né? Uhum. que sabem, vamos dizer, conhecer mais a personalidade daquelas Sim. crianças. Já entrando na quinta série, na sexta série, são vários professores, acaba até perdendo um pouco esse elo. Né? Esse elo. Então, aí também já fica uma situação mais solta. A criança é aquela fase que ela nem sabe se ela é direito criança, um pré-adolescente, um aborrecente, como todo mundo diz aí. Então, o que vai acontecendo? Ele vai distorcendo alguns valores, vai escolhendo as suas vítimas, ele vai expondo isso. Ele não é corrigido em casa, porque muitas vezes ou a família nem se apercebe do que está acontecendo, ou se apercebe, é permissiva e às vezes até vai a favor dessa criança, e ele vai repetindo isso. Então, a agressão vai se tornando cada vez mais explícita, de um apelido,
de mexer nos livros, caderno, roubar, borracha, esconder coisas, começa a depreciar cada vez mais essa outra criança, a vítima no caso, e aí o que vai partindo? O outro vai se encolhendo e o agressor vai crescendo, até chegar às vias de fato da agressão física mesmo, que é o que tem se visto muito, né? Você sofreu bullying quando era pequena? Eu acredito que tenha sido... Bom, eu sempre fui meio baixinha, né? Então eu sentava num estojo, eu estava no primeiro ano, e sentava em cima de um estojo para ficar mais alta. E uma amiga, porque era naquele tempo, primeiro ano, a gente sentava em carteira de duas, ela dizia que meu estojo e meu lanche eram de pobres e que o dela que era de rico. E eu, no impulso, dei um soco no estômago dela. Então, ela me agrediu, eu fui a vítima, mas ao mesmo tempo eu fui a agressora. Então, acho que foi bullying das duas partes. E eu me lembro da professora chamando as duas e perguntando, porque ela chorou. E aí eu falei, não, ela disse que eu era pobre. E a professora deu o castigo para as duas e ficou tudo bem por aí, né? Mas acredito que e as pessoas me chamavam de baixinha, depois quando eu usei óculos, que era 4 olhos, e outras tantas coisas que eu fui também sentindo. Mas porque eu levava isso para casa de uma forma e, logicamente, a família falava, não liga para isso, bobagem, É verdade. você é assim, você não é pobre, dava as explicações necessárias. Mas existem tantas formas. Você sofreu bullying? Olha, eu lembro de um caso, até uma vez eu fiz uma regressão e esse caso veio na minha memória para você ver como fica gravado no subconsciente, né? Mas foi de uma professora, infelizmente. Eu estava, acho que na 5ª série, na época seria a primeira série ginasial, assim, uns 11 anos, e a minha professora pediu que entregasse um livro na classe ao lado. E eu cheguei na classe e eles estavam com a porta fechada, cantando, eu bati na porta, ninguém escutou, eu abri a porta. Quando eu abri a porta, a professora imediatamente fez um silêncio na classe e mandou que eu recuasse. Falou, volte que você não bateu na porta. Eu fui tentar explicar, mas não adiantou. Volte, ela falou. Eu voltei, bati, entrei. Quando eu entrei, ela falou, volte de novo porque você não pediu licença. Nisso a classe toda rindo e rindo. Imagina. Ela me fez voltar 3 vezes. Quer dizer, a minha vontade era de entrar em algum buraco, eu fiquei vermelha, aí que eles riam mais. E isso gerou um comportamento dessas crianças, que eram uma série até maior, de no recreio, fazer pouco caso de mim. E eu fiquei com uma raiva tão grande daquela professora, que a minha vontade era que ela morresse. Ou que ela levasse um tombo. Eu pensei em furar o pneu do carro dela. Eu falo isso para vocês porque você vê como a pessoa que sofre alguma coisa tem esse desejo de se vingar, porque o que ela vai fazer? É uma autoridade, você não pode fazer nada. E aquilo aconteceu, não tem como modificar aquele passado. Né? Mas e você vê como foi importante, porque numa regressão eu lembrei desse fato. Agora, o interessante é que você falou num processo de regressão, você lembrou, você teve que trabalhar isso na sua cabeça para que você tivesse a sua autoestima superada, porque senão o símbolo de autoridade para você ia ser complicadíssimo. Toda vez que alguém... Foi por um bom tempo. Não é? Foi por um bom tempo. Então, agora, imagina se você, vamos pegar nessa época, o que aconteceria se você chegasse na sua casa, que naquele tempo os princípios e valores eram tão acirrados, né, tão certinhos que a gente tinha, e você contasse e de repente os seus pais dissessem, não, a professora tinha razão, você não pediu licença. Não tenha dúvida, eu não contei nada em casa, porque eu sabia que essa ia ser a resposta deles.
Agora imagina hoje, nessas situações que têm acontecido, como é que as crianças têm se portado. Alguns começam a ficar calados. Então isso é até assim um alerta para os pais, para eles sentirem. Se o filho começou a ficar muito quieto, volta da escola, não faz a lição direito, não tem muito mais vontade de ir para a escola, começa a se sentir indiferente no aprendizado, não tem lá muito relacionamento com outros amigos, e os poucos que tem começam meio que a se afastar, é melhor começar a questionar o que tem acontecido na escola. E para os próprios professores, porque muitas vezes falam, aquela criança não me dá trabalho nenhum. Preste atenção naquela criança quietinha. O quieto demais. O quieto demais, está acontecendo alguma coisa. Né? Ele está quietinho, ele não dá trabalho, ele é educadinho. Presta atenção nessa criança, que às vezes ela está precisando de ajuda. Pois é. Não é mesmo? Porque às vezes aquele que é o mais saliente da turma é aquele que a gente lembra sempre no futuro, não é? Isso. Principalmente em época de formatura, aquele mais bagunceiro é o que ele mais se sobressaiu. O quieto, o professor até nem lembra tanto dele porque ele não se manifestava. Mas hoje esse ser bagunceiro é diferente do bagunceiro de antes. Hoje o chamado bagunceiro ele está mais para agressividade, está mais para intimidações do que propriamente para uma pessoa que você vai se lembrar até com certo carinho. Mas uma coisa engraçada, assim, nós estamos terminando já, o diretor está pedindo tempo ali, é que uma vez eu li que cuidado para não fazer pouco caso desses seus colegas, porque futuramente ele pode ser o seu chefe. Porque aqueles nerds, né, aquela criança mais inteligente, todo mundo faz pouco caso, cuidado, porque ele pode ser o seu chefe no futuro. Agora sim, uma coisa que fica é quem é amigo da vítima, por exemplo, ou do agressor, em que partido tomar, né? Porque isso acontece muito, você tem uma amiga que está praticando esse bullying com uma outra, por exemplo. Então, o primeiro momento é você expor para a tua amiga como é que você pensa, o que é que você pensa a respeito e que praticar bullying é errado e que tem consequências, inclusive legais, não é? Porque a pessoa que pratica o bullying, seja em que esfera for, escolar, militar ou profissional, ela pode fazer pena socioeducativa, ela paga a pena socioeducativa, ou paga multa, que varia aí de acordo com o entendimento jurídico. Agora, como é que é o comportamento de quem tem esses amigos? Tentar fazer valer a sua opinião. Tipo, olha, eu não concordo com o que você está fazendo. Se sentir intimidado, tem que procurar ajuda de um professor, da direção, de um coordenador, por exemplo. Mas sempre fazer valer que a opinião dele é que vale. Não vou compactuar com o que você está fazendo com a outra pessoa. E insistir nessa ajuda, porque às vezes se aquele professor acha que é uma bobagem, procura o orientador da escola, né? Procura mesmo a direção da escola. Exatamente. E converse com os pais. E isso em todas as áreas também. Né? Sim. Bom, doutora Neide, muito obrigada. Obrigada você foi muito bem-vinda no nosso programa. Obrigada. Eu espero que você volte para falar sobre outros assuntos, que psicologia nós temos muitos assuntos, né? A doutora Neide, ela atende na Carmen Psicologia Clínica, aqui em Peruíbe, já há mais de 20 anos atendendo aqui, agora lá no Jardim Ribamar, na Dom Pedro II, 220, um novo espaço. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Malu. E nós voltamos com o nosso quadro Consciência Fundamental. Bom, no nosso quadro Consciência Fundamental, nós vamos assistir a 6ª parte do filme Você Pode Curar a Sua Vida. E essa parte está muito boa no sentido de que a palavra-chave é comprometimento. E a Louise Hay coloca a vivência dela com a doença do câncer e como ela conseguiu curar, e justamente por causa do comprometimento de
mudança de pensamento e de mudança de atitude na vida dela. Bom, outras pessoas também vão contar os seus casos, assistam e eu volto já para comentar o filme. Lugar nenhum. Como seria isso? E com quem eu acho que eu estou falando? Testando até onde vai seu comprometimento. Eu descobri que tinha câncer. Era um câncer vaginal. E quando olho para trás, para minha infância, com os estupros e todo o abuso infantil que eu sofri, percebo que uma das causas mentais do câncer é o ressentimento profundo que está guardado até que ele coma o corpo literalmente. Então, onde coloquei o câncer? Lembro-me de ter ficado horrorizada, como qualquer pessoa ficaria. Eu chamei meu professor e disse, Eric, eles me disseram que eu estou com câncer. E a primeira coisa que ele me disse foi, quem são eles? Eu disse, os médicos. E ele me disse, Louise, você não pode ter feito todo o trabalho positivo para matar o câncer. Então vamos fazer uma aproximação positiva. E eu me agarrei naquilo. Foi uma experiência de vida diferente. E eu fiz coisas que nunca tinha feito antes. Eu passei de alguém que come de tudo para uma pessoa naturalista. E também desintoxiquei o meu organismo e desintoxiquei a minha mente. E fiz muitas coisas. Eu tinha as ferramentas de trabalho. E eu disse a mim mesma, será dada uma oportunidade para eu praticar o que estou aprendendo. Eu direi às pessoas que elas podem curar qualquer coisa se elas tiverem força de vontade. E agora é a minha vez. Lembro-me de trabalhar com terapia e socar travesseiros, tirando a raiva de mim e essas coisas. Mas eu acho que o que eu fiz na época, que foi o mais importante para mim, foi o perdão. Eu comecei a investigar a infância dos meus pais e consegui descobrir a história deles. Eu pude entender de onde eles vieram. Eles sofreram coisas horríveis dos dois lados, de cada lado. Portanto, como eles poderiam educar uma criança pequena quando não tiveram o tratamento de que precisavam? Então, quando eu comecei a perdoar com a terapia, com a nutrição e tudo mais, em 6 meses, eu fui capaz de conseguir com que o estabelecimento médico concordasse com o que eu já sabia por dentro, que eu não tinha mais câncer. E quando isso aconteceu, eu soube que tudo pode ser curado. Eu soube porque eu tinha feito isso comigo. E todas as outras coisas aconteceram. Mas eu soube que todas aquelas afirmações e trabalho estavam fazendo isso por mim. E isso me deu uma crença extraordinariamente forte. Quando se tem uma crença forte, podemos fazer isso. Fui diagnosticado com uma condição dentro do meu organismo. E o médico me disse que alguma coisa estava crescendo, que devia ser um tumor cancerígeno. E eu fui embora, eu confiava no sistema médico, porque é nossa cultura, como fomos educados. E tem uma parte dentro de nós que diz, mesmo que eu tome um caminho holístico, eu vou deixar uma autoridade médica me falar o que está acontecendo, só por validação. Portanto, era a única oportunidade de colocar em prática tudo o que eu já tinha aprendido. E era mais do que me concentrar em uma coisa que não estaria em meu corpo. Eu comecei a sentir que meu corpo era vital e saudável, mais do que me concentrar em fazer algumas mudanças. No entanto, pela influência da família e amigos, eu me submeti a um procedimento cirúrgico. Entrei na sala de cirurgia, fui anestesiado. E a última coisa que me lembro é de ter acordado com um médico olhando para mim e disse, o que está fazendo aqui? Você não tem nada. Tudo o que eu tinha feito foram práticas e princípios que aprendi viajando ao redor do mundo e eu os apliquei na minha vida e trabalhei com eles. Naquele momento eu tinha fotografias que mostravam que eu não tinha nada. Eu fui anestesiado e eles exploraram meu corpo sem nenhuma razão. Por isso eu posso falar com convicção. Eu posso olhar para qualquer cientista, um membro cético do público e posso olhar nos olhos dele com convicção e dizer, é assim que sei como ser verdadeiro na minha vida, que há um poder dentro do meu corpo. Os antigos dizem que é a força mais poderosa do universo. O filósofo Neville, do início do século XX, disse que há uma força dentro de cada humano com a qual nenhuma força terrena tem a menor influência.
fiz um monte de pesquisa de câncer. Eu queria descobrir quem tinha derrotado o câncer e qual era o denominador comum. Então eu li um monte de coisas e descobri que o denominador comum era cada pessoa. Não importava qual tratamento escolheram. Eles ficaram bem porque mudaram o modo de pensar. Eu sabia que me abrindo fisicamente para o bisturi dos cirurgiões seria um adjunto para a minha cura e que eu precisava me abrir espiritualmente também. Seu corpo não é seu inimigo e é claro que todo mundo que experimenta a doença ou a dor nos ensina isso e pensamos, por que meu corpo está fazendo isso comigo em vez de, porque isso é meu e vou passar por essa experiência e vou mudar minha forma de pensar, sabe? Eu preciso amar meu corpo com isso. Eu agradeço por ter tido câncer, porque eu precisava despertar. Eu era o tipo de pessoa que sempre precisava, sabe, ter a prova bem na frente. Estou em remissão e sinto-me muito bem e nunca me senti melhor. Eu ainda ando diariamente e uso a afirmação que ela usava para o câncer. Eu me perdoo amorosamente, me liberto de todo o meu passado, eu escolhi encher meu mundo de alegria, eu me amo e me aceito. Foi uma mudança de vida. Foi uma dessas coisas onde não só agradeço pela minha doença, porque no fim estou muito mais saudável do que eu era antes. Existe uma coisa realmente interessante que acontece quando alguém entende. Ele incorpora um meio positivo de pensar. Eles conseguem um equilíbrio hormonal para uma coisa e sabemos que quando alguém está pensando com o coração, como quando vem um filhote ou um bebê dormindo e fazem seu nível de DHEA aumenta e começa a equilibrar os seus hormônios. Mas uma coisa ainda mais importante acontece. O batimento inconstante do coração se normaliza e você entra nisso em um padrão de onda, como se pode ver no monitor cardiovascular. E esse padrão, na verdade, começa a equilibrar o corpo todo. Por isso, o coração é conhecido como o grande eletromagneto que, de fato, treina o resto do corpo. É o processo de pensamento. Os pensamentos são importantes. Os antigos fizeram a distinção entre pensamento, sentimento e emoções. E os sentimentos, que são o centro do nosso coração, causam um efeito que muda os campos elétricos e magnéticos do nosso coração, e esses campos mudam literalmente as coisas que nosso mundo é feito em volta do corpo. E o que a ciência está mostrando agora é que quando você pode mudar o campo do átomo, você pode mudar o átomo, e somos feitos desses átomos. Assim, quando colocamos sentimentos no coração, estamos mudando o campo que conecta as coisas de que tudo é feito e alteramos literalmente nossa realidade física, de modo que pareça miraculoso. Assim, esses pensamentos ou estado de relaxamento profundo ou outra coisa é o que o ilumina, causando resultados como a queda de estresse em hormônios, a normalização do açúcar no sangue, a queda da pressão sanguínea e o relaxamento de todos os músculos lisos. Isso é, de fato, um equilíbrio do sistema nervoso parasimpático e simpático. O parasimpático é o freio e o simpático é o combustível. E a maioria das pessoas nessa cultura tem o combustível o tempo todo com freios ocasionais. E ficamos assim. Quando os dois estão equilibrados, trabalhamos com eficiência e por mais tempo, porque você tem esse lindo equilíbrio em Yang. A tradição sânscrita tem 7 centros de energia, ou 7 sistemas de chakras com que trabalham. E eles dizem que os 3 superiores estão relacionados com os processos lógicos. Assim, quando pensamos em alguma coisa, desenhamos isso na mente, o relacionamento perfeito ou a paz entre as nações. Mas só convidamos isso para a nossa vida quando inspiramos o poder da emoção para esse pensamento. A emoção vem dos 3 inferiores, ou dos centros criativos do corpo. Assim, quando inspiramos o poder da emoção em nosso pensamento, imbuímos esse pensamento em nossas vidas. Então, o filme mostra bem vários casos de pessoas que se curaram do câncer. Mas uma coisa interessante que eu quero falar para vocês é que a Louise Hay, ela mudou totalmente os padrões de pensamento. Se você passa por uma doença grave, não precisa ser o câncer, ou por uma outra doença qualquer, eu não estou aqui dizendo que você largue o tratamento médico. Eu acho que o médico é um grande facilitador da nossa cura, mas a nossa cura
é interior. Se você se ajudar mudando os seus padrões de pensamento, vai facilitar muito em qualquer tipo de doença. Agora, se você tiver uma crença muito grande, muitas vezes você nem precisa da ajuda médica. Mas se você tem um tratamento, continue junto com a sua mudança de pensamento. E agora nós vamos para o nosso momento zen com a nossa bruxinha. Eu já conversei com ela e eu vou só fazer uma reflexão, que hoje nós temos bem pouco tempo. Nós estamos aí agora com o Dia das Mães e eu gostaria que vocês refletissem sobre a palavra mãe. O que essa palavra traz para vocês? Pense um pouco. O que de bom a sua mãe trouxe para você, que reflete hoje na sua vida? Aí você pode dizer, mas a minha mãe foi muito dura comigo. A minha também, a minha me criticava bastante, mas ela me trouxe coisas muito boas na minha vida. E se por acaso você tem algum ressentimento, aproveita. Eu sei que é um dia comercial, Dia das Mães, aproveita e perdoe sua mãe, ou se perdoe por passar por isso, porque o perdão faz bem para a gente mesmo. E agradeça por tudo que ela trouxe de bom para você na sua vida. Muito obrigada. Namastê. Até o próximo programa.